Olá, alunos e alunas do curso de Teologia EAD da Unicesumar, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, sou professor de vocês em aconselhamento cristão e hoje estudaremos sobre temas e procedimentos em aconselhamento e capelania cristã. Nesta unidade, nós vamos tratar do núcleo de geração de questões psicológicas e emocionais do indivíduo, a sua relação com a família. Vamos caminhar juntos? A família é a base da saúde ou do adoecimento emocional da pessoa. Espero que você tenha ouvido o podcast que a gente preparou essencialmente para essa unidade, porque ela é uma base muito importante para o aconselhamento cristão e para a capelania cristã. Dentro da prática pastoral de aconselhamento cristão, ou até de capelania cristã, uma das perguntas mais cruciais e mais importantes que você pode fazer para quem está sendo atendido por você é essa: como era o seu relacionamento com seu pai ou como era o seu relacionamento com a sua mãe? Esta é a base mais importante para a gente compreender o porquê das pessoas reagem da maneira que reagem. Todos nós desenvolvemos comportamentos e aprendemos a emitir comportamentos a partir dessa formação primeira que nós temos. Na primeira aula eu falei um pouco dessas heranças que nós herdamos, heranças genéticas, heranças familiares. Você já deve ter ouvido alguma expressão assim nesse sentido. Puxa vida, ele parece muito com o pai dele, ou ela tem os mesmos comportamentos do pai dela. Ou ainda aquele filho que é muito parecido, não apenas fisicamente, mas em alguma forma de falar, de pensar, de viver a vida, juntamente com a sua mãe. Porque essas informações nós vamos recebendo de uma maneira muito intuitiva e, sem nos darmos conta, vamos copiando certos jeitos, certas formas de gente que, de uma forma ou de outra, acaba sendo muito importante para a gente. Por isso, a família é a base da saúde ou do adoecimento emocional da pessoa. Por exemplo, uma das grandes crises nas famílias é quando os filhos deixam de passar aquela fase tão gostosa, tão deliciosa, de quando são crianças, estão aprendendo a falar ainda, mas acabam falando algumas palavras erradas. Meu filho, quando era pequenininho, ele falava algumas frases, algumas palavras muito engraçadas. Ketchup para ele era ketchup, vampiro para ele era bambiro, framboesa para ele era frangoesa. E é uma fase bem gostosa de aprendizado, de descoberta da criança. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo esse encanto, todas essas questões que são muito próprias da infância, e vai se tornando uma pessoa que percebe-se muitas vezes diferente da sua família. E é nesse momento que começa a haver aquela percepção de pais e de mães que, quando o filho chega na adolescência, na verdade, ele chega à aborrecência, que, aliás, é um termo pejorativo, é um termo difícil. Porque pensem comigo, nenhum de nós nasce sabendo o que é viver neste planeta, nesta vida, nesta família que fomos inseridos. Nenhum de nós sabe como se portar diante da vida. Então, tudo o que aprendemos no contexto familiar, para o bem e para o mal. É interessante o que a pesquisadora Gomide apresenta em um de seus livros, e ela fala disso, do poder do aprendizado que é realizado em casa. Olha só com atenção esse slide, por favor. Ele fala exatamente da importância do ensino não verbal dos pais e também do ensino verbal. Ela propõe, por exemplo, que quando os pais descumprem sucessivamente as regras por eles mesmos estabelecidas, eles estão ensinando aos filhos 3 atitudes indesejáveis. A primeira atitude indesejável, que as regras não são para serem cumpridas. Regras existem para ser quebradas. Essa, inclusive, é uma das frases mais ouvidas em nosso país. Que a autoridade, no caso pais ou professores, pode ser desrespeitada, além de ensinar manipulação emocional. E esta aprendizagem, segundo a pesquisadora,
terá sérias consequências para as atitudes futuras da criança ou do adolescente. Você prestou atenção na importância do exemplo? Quando pais descumprem sucessivamente as regras por eles mesmos estabelecidas, estão ensinando 3 atitudes indesejáveis. Que regras servem para não ser cumpridas. Que a autoridade, qualquer tipo de autoridade, pode e merece ser desrespeitada. Além de ensinar algum tipo de manipulação emocional. E isso é triste, porque quando o filho chega à adolescência, ele entra numa crise profunda. Porque tudo aquilo que ele aprendeu desde a infância é aquilo que eu e você já passamos. Nós somos ensinados a enxergar o mundo, a enxergar os outros a partir da cosmovisão da nossa família. Nós entendemos o mundo da maneira correta, os outros entendem o mundo de maneira errada. E geralmente é assim. Nós ouvimos nas mesas ao redor das refeições, de lanches, sempre comentários sobre a vida de outras pessoas ou sobre algo que apareceu na televisão ou em alguma série da Netflix ou da Amazon. E na família, no núcleo familiar, é que a gente vai construindo esses valores. Preste bem atenção em mim. O que é ensinado pelos pais não é aquilo que é dito, mas aquilo que é feito. Então a gente cresce no ambiente familiar ouvindo um tipo de educação, mas vendo o outro tipo de educação. E aí isso começa a gerar insegurança no coração da criança. Quando ele assume a adolescência e percebe que ele pode ser alguém diferente, ele entra em crise. Geralmente, filhos rebeldes, ou numa expressão bem antiga, as ovelhas negras da família, na verdade, estão sinalizando aspectos disfuncionais da sua família de origem. Estão sinalizando que não concordam com o que está acontecendo e que há algum desajuste que precisa ser reorganizado. E é interessante que um filho adolescente nós não perdemos na adolescência, nós perdemos na primeira infância. Pais e mães que não se dedicam a ter tempo com seus filhos, a brincar com eles, a interagir com eles, a discipliná-los da maneira correta, perdem os seus filhos já na adolescência. Outro aspecto muito importante desse ambiente familiar é a construção, quando há pai e mãe que convivem na mesma casa com os filhos. Quando a mãe diz que algo não pode ser feito, o pai não pode desautorizar a mãe. Da mesma forma, quando o pai diz que algo não pode ser feito, a mãe não pode desautorizar o pai. Porque quando há confluência, quando os dois estão juntos nas decisões a serem tomadas na questão da educação de seus filhos, isso gera segurança para os filhos se desenvolvem com menor probabilidade de desenvolver algumas disfunções emocionais. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Por isso é muito importante a gente ter isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso foco. O relacionamento entre o marido e a esposa determinará a forma como seus filhos estabelecerão vínculos emocionais. Eu vou repetir. O relacionamento entre o marido e a esposa determinará a forma como seus filhos estabelecerão vínculos emocionais. E é aí que como diz a pessoa do interior, é aí que a porca torce o rabo. Porque sem perceber nós estamos repetindo erros ou tentando fugir dos erros que nós vimos nos nossos pais, no relacionamento dos nossos pais. E é uma coisa muito sutil, muito sensível, que dificilmente, por causa de apenas uma questão, outra coisa é desenvolvida. Tudo na nossa vida é multifatorial. Existem diversas influências que culminam em algum tipo de comportamento ou de atitude. Mas essa é uma questão muito importante. Pessoas que estão em relacionamentos abusivos têm grande probabilidade de terem vindo de uma família onde havia algum tipo de toxicidade nessa relação entre o pai e a mãe. Seja abuso físico, seja abuso verbal, seja abuso financeiro.
Então os filhos crescem vendo esse ambiente e reproduzem de alguma maneira. Num país como o nosso, onde o centro, a cola das famílias é sempre a mãe, a figura paterna ela assume dois extremos. Ou uma completa ausência, isso é muito característico em famílias onde há alguma crise conjugal e quem abandona a família de uma maneira generalista é o pai, é o marido, a mãe é quem fica com os filhos para tentar dar suporte e continuar a vida, ou ao outro extremo, figuras masculinas muito presentes, muito intensas, que tratam a família como se fossem propriedade sua. Esse equilíbrio entre esses dois opostos existe, mas é muito mais raro em nossa sociedade, em nossa forma de sermos brasileiros, por uma série de fatores, como eu falei há alguns minutos atrás. A cultura latina, que é fortemente centrada na figura da mãe, porém fortemente machista. Outras questões que envolvem a cultura em termos de filmes, música, novelas, onde o homem a ser celebrado é sempre esse homem que esbraveja, que briga, que conquista, que vai para frente, e as esposas que precisam ser sempre submissas, atentas para atender às demandas e às necessidades do seu marido. Tudo isso é uma construção que vai sendo somada, vai acontecendo com o passar dos anos. Mas isso orienta muito bem o tipo de relacionamento, o tipo de vínculo amoroso que os filhos terão. No caso de um pai que abandona a sua casa, ele gera uma série de questões na vida de seus filhos. Mesmo que ele não abandone fisicamente a casa, mas ele seja ausente emocionalmente, gera uma série de deformidades. Vamos pegar esse exemplo porque ele é o de melhor configuração, melhor observado na configuração familiar, tá bom? O homem e a mulher têm papéis a serem desempenhados, papéis psicológicos, papéis emocionais. Por exemplo, o pai, por sua composição física, ser um pouco mais forte, mais viril, também juntamente com a composição cultural, na cabeça de uma criança é construída uma imagem do pai. O pai é aquele que abre um vidro de palmito, por exemplo, porque é mais forte. O pai é aquele que salva a família quando a barata entra na casa e a mãe grita e os filhos gritam também, porque é um comportamento aprendido. Então o pai salva a família. Então tem toda essa ideia sendo formada de que o pai é o herói, o pai é aquele que vai salvar. Então inconscientemente a criança vai construindo uma ideia de que o pai ele é forte. Tanto que em muitas casas onde há essa dinâmica, quando os filhos estão fazendo bagunça, a mãe chama os filhos e fala: o pai de vocês não vai gostar disso. Ou quando o pai está fora, está trabalhando e vai chegar e as crianças fazem alguma arte, a mãe fala: quando o pai de vocês chegar, vocês vão ver só. Essa construção cultural vai sendo estabelecida nesses moldes, dessa maneira. A mãe, por outro lado, ela é vista como esse vínculo afetivo, vínculo emocional. Os irmãos estão brigando entre si, é a mãe que junta os dois e fala: tem que perdoar, perdoa teu irmão, perdoa tua irmã, se beijem, se abracem. Ou quando os filhos estão crescendo, pedem uma coisa para o pai diz que não, os filhos ficam chateados. Aí a mãe diz para eles: não, entendo, teu pai ama vocês, ele só está querendo cuidar de vocês. Vocês percebem essa dinâmica da mãe que tenta sempre criar vínculos. Então, emocionalmente, nós temos duas funções aqui. O pai, quando ele, na sua força, ele diz não, ele estabelece padrões, estabelece limites, ele ensina os seus filhos a viver em termos de sociedade. Porque a sociedade nada mais é do que eu entender que eu tenho a minha liberdade, mas eu preciso submeter a minha liberdade quando a minha liberdade fere a liberdade do outro. Então eu não posso falar tudo o que eu penso, eu não posso escrever tudo o que eu penso, eu preciso aprender a respeitar. Isso quem ensina é a figura paterna. A figura materna,
por outro lado, estabelece esse vínculo emocional na família. Quem estabelece essas relações, impede que essas relações se rompam. Tanto que, em muitos casos, quando a mãe morre antes do pai, geralmente as famílias se dissolvem, os filhos não conversam mais entre si, principalmente se tiver um pai muito opressor, muito opressivo, então essas relações vão se perdendo. Quando um pai, que essa é a configuração mais comum em nosso país, abandona a sua família, esses filhos vão crescendo numa outra configuração familiar, porque a mãe precisa atender os dois papéis, precisa suprir o espaço, a lacuna que o pai deixou. E quando a mãe tenta estabelecer limites, ou ela acaba indo para um extremo ou para o outro. E, de novo, de um modo muito generalista, não quer dizer que todas as famílias são assim, mas de um modo geral acaba sendo configurado dessa maneira. Mães acabam sendo muito fracas no sentido de não conseguir estabelecer limites, justamente porque o vínculo fala muito mais alto, ou mães precisam se impor de uma maneira muito decisiva para impedir que os seus filhos e suas filhas se percam. Agora pensa a cabeça de um menino e de uma menina que crescem num ambiente familiar como esse. E é interessante como para os meninos a figura materna, aqueles meninos que cresceram num lar onde apenas a mãe permaneceu, a mãe é uma figura extrema de autoridade e de carinho. Há um respeito muito grande. E aí as meninas, observando isso, veem que a mãe também é esse modelo de autoridade. Então, há um processo de reconstrução, de reconfiguração das estruturas familiares, onde muitas meninas estão assumindo papéis mais incisivos, mais decisivos, e homens estão assumindo papéis mais passivos. Eu vou tentar dar um exemplo para exemplificar, para tornar mais claro isso para vocês, tá bem? Eu fui pastor de adolescentes durante um tempo, e eu fui atender um casal que tinha começado a namorar há poucas semanas e já estavam na primeira crise conjugal deles. O menino veio de uma família onde o pai havia abandonado a mãe, era apenas ele e a mãe. E a menina veio de uma família onde tinha o pai, a mãe e a irmã dela, além de tudo. E aí eu fui entender qual era a dor do coração deles. E na verdade era a dor do coração dela. E ela falou assim, é difícil, pastor, porque quando a gente combina de sair, aí eu pergunto para ele, onde você vai me levar? Aí ele me responde, onde você quiser. Aí ela fala, mas escolhe você. Daí ele fala para ela, não, escolhe você. Daí ela fala, tá bom, então vamos no cinema. Aí ele diz, ok, que filme você quer assistir? Ele pergunta para ela. Ela fala assim, pode escolher você. E aí ele falava para ela, não, escolhe você. Então vamos assistir um filme de romance. Daí ele falava, mas romance eu não gosto, eu gosto de ação. Mas você disse para eu escolher. Ela já entrou num ciclo de crise conjugal, porque ela esperava que esse namorado dela assumisse uma postura mais ativa. E percebam, não é que haja maldade no coração de um homem assim ou de uma mulher assim. Tem a ver com os padrões, com aquilo que eles aprenderam, que eles viram na sua relação familiar. Grisbolski, ele cita isso de maneira muito preciosa. Ele fala assim, é a partir da experiência do relacionamento do pai e da mãe que cada indivíduo cria um esquema de como se relacionar com seu parceiro ou sua parceira nas formas de expressar afeto, lidar e enfrentar ou não as dificuldades de resolver conflitos. E ele conclui assim, é o subsistema conjugal que fornece aos filhos e às filhas o modelo para as relações íntimas e cotidianas. E aí, gente, é que a gente começa a perceber o quanto o nosso mundo tinha tudo para ser um lugar incrível, mas ele está estragado. Eu costumo usar essa expressão muito nos lugares onde eu costumo ministrar estudos e a palavra de Deus. O nosso mundo está estragado, as nossas relações estão estragadas. E uma das principais ações do pecado no coração humano, desses efeitos noéticos que nós vimos lá na aula 1, tem a ver com isso. Nós estamos desconectados de Deus, desconectados de nós mesmos, desconectados do outro e desconectados da criação.
Nós desenvolvemos uma mentalidade, uma cosmovisão, onde tudo que importa é o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu desejo. Eu estou no centro de todo o universo. E todos nós passamos por dores, por traumas, exatamente por causa dessa ideia do eu. Quando somos traídos ou quando acontece alguma coisa com a gente que a gente não esperava, nós começamos sempre a olhar a partir do nosso foco. Eu não merecia passar por isso. Por que Deus está permitindo que aconteça isso comigo? Enquanto a pergunta deveria ser outra. Por que comigo não? Por que somente comigo isso não poderia acontecer? E essa história toda vem desde Adão e Eva. A narrativa do Gênesis, a partir do capítulo 3, do capítulo 4, deixa isso de uma maneira muito bem pontuada. No nosso livro didático, eu aprofundei um pouco mais isso, mas aqui eu faço questão de trazer um panorama para a gente poder entender como isso se estabelece. Então vocês lembram que lá no jardim, Adão e Eva comem do fruto proibido. Quando Deus se dirige a Adão e pergunta o que é que você fez, o que aconteceu, Adão e Eva se escondem de Deus quando se percebem nus, fogem de Deus, estão desconectados de Deus a partir daquele momento de desobediência. Então Adão diz, a culpa é da mulher que tu me deste. Essa é uma característica muito importante de corações contaminados pelo pecado. A culpa nunca é nossa, a culpa é do outro. O outro é responsável pelas minhas decisões. O erro de Adão, Adão joga nas costas de Deus e da mulher e de Eva. Foi a mulher que tu me destes. E aí Deus se dirige a Eva e pergunta o que aconteceu. Eva diz, a culpa é da serpente. E essa é uma dinâmica que existe até hoje. Nós nos isentamos das nossas culpas, responsabilizamos Deus, responsabilizamos os outros, até o fim de jogarmos a culpa na serpente. A culpa nunca é nossa, você já percebeu isso? E, gente, o que eu mais vejo nesse tempo todo de atuação ministerial, de aconselhamento cristão, é ver pessoas que cada vez mais assumem que o erro é delas. Elas terceirizam os erros, terceirizam as culpas, porque elas sempre estão corretas, os outros sempre estão errados. E é difícil, mas isso vem a partir dessa interação do pecado no coração humano. Mas o texto bíblico continua dizendo que Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou um anjo no jardim para que eles não voltassem, e então eles tentam retomar a vida deles. E se você já passou por alguma catástrofe familiar, a perda de uma casa, a perda de um emprego, ter que mudar de cidade ou de casa porque não conseguia manter o seu padrão de vida, você sabe o quão difícil é um momento como esse para Adão e Eva. Eles perderam tudo que tinham, tudo que eles conheciam sobre vida, sobre a existência, sobre o mundo, sobre eles mesmos, simplesmente foi tirado. Por causa de um ato de desobediência deles, eles pagaram a consequência. Porque essa é uma questão importante. O pecado, ele sempre traz consequências. E ele não apenas afeta a mim enquanto pessoa, mas afeta a minha família. Adão e Eva foram afetados pelas consequências da decisão trágica que ambos tiveram. E aí acontece um fenômeno novo, algo interessante no capítulo 4. Eva engravida e ela dá à luz um menino. E se você ler o texto de Gênesis 4, você vai perceber isso. O primeiro filho é um filho celebrado, porque ele vem em meio a um momento de dor, a um momento de perda. E eles dão o nome ao filho de Caim. E Eva diz assim, com o auxílio do Senhor tive um menino. Caim é celebrado, Caim é festejado, ele traz alegria em meio a um momento de dor e de perda. E o texto continua, Eva engravidou de novo. E aí o segundo filho recebe um nome curioso, Abel. O significado de Abel é vazio, sem significado.
Enquanto Caim era celebrado, era festejado por ser o primeiro filho e por trazer um momento de esperança no momento de perda, Abel era rotina. Abel não era novidade. Isso se manifesta na forma como os dois filhos se desenvolvem na sua vida. A profissão que os dois escolhem sinaliza esse tipo de rompimento. Abel vira pastor de ovelhas. Caim, produtor rural, cuida do campo. E por que isso é importante? Vamos pensar sem ter a cabeça de alguém que vive na cidade. Pensar com a cabeça de alguém que está no campo. O que é mais importante para alguém que está no campo? A terra. A terra é o que eles têm de mais precioso. Em uma sociedade primitiva, agrária, a terra era o lugar precioso, era onde eles viviam, onde os seus herdeiros viveriam. Então Caim vive próximo aos seus pais, cuidando da terra e celebrando tudo aquilo que eles estão conquistando juntos. Abel precisa sair de casa para fazer a vida, para tentar se encontrar. Esse vazio que simbolizava o nome dele não era apenas o nome dele, era o coração dele. Ele estava tentando se encontrar nisso tudo, se encontrar na vida. Então ele precisava conduzir o seu rebanho para onde havia pastagem. Ele ficava tempos longe de casa, depois voltava, saía mais um pouco, depois voltava. E essa configuração familiar vai sinalizando isso. Adão e Eva, enquanto casal, nunca mais conseguiram se acertar com relação ao rompimento do jardim. Adão, por que você fez isso? Culpa da mulher que o Senhor me deste. Eva, por que você fez isso? A culpa é da serpente. Possivelmente eles nunca mais tocaram no assunto. E esse é um grande, grave problema de casais que passam por crises e empurram os problemas e as crises para debaixo do tapete como se isso nunca mais viesse à tona. Mas isso sempre volta. A questão é que, diante da dor, eles celebram um filho e se esquecem do outro. E isso é muito importante. Acompanhei um rapaz, uma época, filho do meio, e muito quieto, um rapaz muito diferente dos seus irmãos. Um irmão mais velho, uma irmã mais nova. O pai era vendedor, a mãe ficava na casa. E o filho mais velho e a filha mais nova davam muito trabalho para os seus pais, porque eram muito desobedientes, desrespeitosos. O filho mais velho acabou se envolvendo com drogas, a filha mais nova engravidou, muito nova, do namoradinho, com 14 anos. E o filho do meio sempre à margem. E era engraçado que quando eu ia conversar com a mãe dele sempre falava do filho mais velho e da filha mais nova. Não tocava no nome do filho do meio. Por quê? Porque geralmente pais, quando estão desconectados de Deus, de si mesmos, do outro e da criação, acabam dando muita atenção para os filhos que dão muito trabalho, esquecendo-se dos filhos que não dão trabalho. E é o caso dessa família que eu acabei de relatar. O filho cresceu com uma dor no seu coração, se sentindo vazio. E quando eu falei de Abel, fez muito sentido para ele. E ele conseguiu começar a se enxergar como alguém diferente diante de Deus, alguém amado por Deus. Mas no caso dessa família de Adão e Eva, Caim é celebrado, Abel não é celebrado. E aí chega um momento crucial na narrativa bíblica. Abel e Caim vão prestar ofertas a Deus, vão adorar a Deus. E no texto hebraico, o verbo ali para ofertar a Deus indica que era algo comum deles. Caim sempre levava o fruto da terra. Abel sempre levava fruto do rebanho. Era natural, era um hábito. Mas houve alguma coisa diferente. Na narrativa bíblica é interessante a ordem em que as palavras são colocadas. E o texto diz assim: Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. Deus aceitou Abel e a sua oferta.
Porque o problema não é o que eles ofertaram, o problema é como eles estiveram diante de Deus. E nessa crise familiar, que é a herança dessa crise conjugal de seus pais, Caim se aproxima de Deus a partir da forma como ele se relacionava com seus pais. Ele sempre foi celebrado, ele sempre foi festejado, ele era o filho que veio trazer esperança. Então ele chegou dessa mesma maneira diante de Deus. Era uma bênção para Deus ter a presença de Caim diante dele. Abel, na sua relação com seu pai e a sua mãe, se percebe alguém pequeno, alguém vazio, e ele se aproxima de maneira humilde diante de Deus. Isso faz toda a diferença na relação com Deus. E aí, o pecado de Caim é exposto. Caim, diz o texto bíblico, que a face dele, o semblante dele caiu, e ele então decide algo muito perigoso no seu coração. Nós matamos pessoas antes de dar um tiro nelas. Nós matamos as pessoas primeiramente em nossos corações. É como se passasse assim no coração de Caim. Pois se Deus não me aceitou, Deus não vai ter a mim e muito menos ao meu irmão. E Caim mata o seu irmão tentando acertar Deus. E essa é a história trágica do nosso mundo que se reflete até hoje. Preste bem atenção em mim. Relacionamentos conjugais que estão em conflito geram relacionamentos familiares em conflito, que por sua vez geram sociedades em conflito. Todo o conflito que nós estamos vivenciando e experimentando em nosso mundo são frutos dessa ação perigosa e perniciosa do pecado no coração humano, no coração de homens e mulheres. A guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, fala muito disso. São dois povos irmãos que tinham uma origem única, mas por causa do pecado, isso está descambando em uma série de atrocidades. É o que acontece quando eu e você estamos nas redes sociais e não concordamos com alguém que pensa diferente da gente, que se posiciona de uma maneira diferente da gente. As obras da carne nos inclinam para a divisão, para a separação, para a dissensão, para a ira, para o rancor. É isso que o pecado faz em nosso mundo. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Em um mundo cheio de conflitos, conflitos entre nações, conflitos entre torcidas organizadas, conflitos entre partidos políticos, conflitos entre irmãos, conflitos entre cônjuges, bem-aventurados são aqueles que promovem, trazem a paz. Porque apenas quem compreendeu que o príncipe da paz é Jesus, sabem que precisam ser promotores da paz e não da polarização, e não da guerra, e não das divisões. Porque no final das contas, gente que crê em Jesus sabe que, como diz a palavra de Deus, Deus é aquele que coloca reis e tira reis. Deus estabelece governadores para abençoar ou para disciplinar o povo. A questão não é se aquilo que eu acredito em termos de política, em termos de futebol, em termos de economia, se isso acontecerá. A questão é se eu acredito realmente na soberania de Deus em meio a um mundo caído. Quero caminhar para o encerramento dessa nossa última aula, trazendo aqui um texto do Václav Gomes, um homem incrível, um homem de Deus, que tem atuado muito na área de aconselhamento cristão, tem escrito muito sobre isso. Ele diz assim: procedendo ao aconselhamento, o conselheiro deverá manter em mente que seu trabalho consiste em fazer a hermenêutica da Escritura, enquanto faz a hermenêutica da pessoa à luz da palavra.
a fim de ajudá-la no processo de transformação espiritual da teoria e prática de vida. Você já pensou nisso? O seu trabalho como conselheiro cristão, como capelão cristão, é fazer duas interpretações. Uma interpretação da palavra de Deus e a outra interpretação da pessoa à luz da palavra de Deus. Lembre-se, pessoas não são transformadas por força, por imposição. Pessoas são transformadas pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Zacarias 4:6 é uma profecia que orientava o povo quando estava no processo de reconstrução de Jerusalém. E o Espírito diz assim através do profeta, Zacarias 4:6, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Mudanças ocorrem não porque nós somos capazes de promover mudanças. Mudanças acontecem quando vemos o Espírito Santo de Deus agir em nosso meio. E aí, como diz o profeta Ezequiel, o vale de ossos secos começa a reviver. Os ossos começam a se juntar, juntas e medulas começam a ser formadas novamente, a carne ocupa os ossos que antes não tinham vestimenta nenhuma, e aqueles que estavam mortos começam a renascer, a ressuscitar. Diante do desafio de ser conselheiro cristão, a primeira pergunta que você deve fazer a quem está chegando e te procurou para falar do seu coração, falar de alguma questão da sua dor, a primeira pergunta deve ser sempre essa. Como era o seu relacionamento com seu pai e a sua mãe? Fala um pouco para mim. Quais são as primeiras lembranças que você tem? Porque aqui está o caminho da gente conseguir chegar ao coração das pessoas. Porque à medida que a pessoa vai revisitando a sua história, vai revisitando a sua vida, ela vai percebendo que na vida adulta ela está apenas reproduzindo os medos, as inseguranças da sua infância. E nesse processo dela ser apresentada a ela mesma, você vai apresentando a palavra de Deus, você vai redirecionando a vida dessa pessoa e ela vai se encontrando com Cristo. E o Espírito Santo passa a habitar o coração dela e começa a fazer esse trabalho de mudança de dentro para fora. Esse é um dos trabalhos mais difíceis, porém mais gratificantes. Quando podemos ver pessoas que chegam estraçalhadas, arrebentadas, para procurar ajuda, procurar orientação, e quando elas são apresentadas ao Evangelho transformador de Jesus Cristo, elas encontram o caminho para as suas vidas, a verdade que liberta, que é o próprio Jesus. Que você, meu querido aluno, minha querida aluna, se aprofunde cada vez mais para ser instrumento do Senhor na vida dessas pessoas que tanto sofrem e que você seja instrumento de Deus para trazer libertação na vida desses queridos e queridas que Deus colocará na sua vida, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem comigo nesses 5 encontros, nessas 5 aulas. E se vocês me permitirem, vamos encerrar mais uma vez com uma oração, porque isso é o mais importante, a gente sempre conversar com o nosso Pai que está nos céus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abre o seu coração. Pai, diante de um mundo caído, de um mundo machucado, de famílias compostas por pessoas que estão machucadas e estão debaixo ainda da influência do pecado, diante de sociedades, Deus, que estão sempre em conflito, países que estão sempre em conflito, pessoas que estão sempre em conflito. Senhor, tem misericórdia de nós em primeiro lugar. O Senhor conhece os nossos conflitos pessoais. O Senhor conhece tudo aquilo que compõe a nossa história, a nossa vida. E nós te agradecemos em primeiro lugar porque o Senhor tem o poder de transformar e mudar a nossa história. Em segundo lugar, nós queremos te pedir que o Senhor continue iluminando o nosso caminho a partir do teu Santo Espírito,
para que sejamos curados, transformados, mudados por Ti. E, Senhor, agora, diante de tudo isso que estudamos nesses 5 encontros, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para aqueles que atuarão como conselheiros cristãos, como capelães cristãos, que haja a direção do Senhor na vida desses alunos e dessas alunas, para que eles sejam instrumentos do Senhor para trazer paz onde há conflito, trazer consolo onde há choro e conduzir as pessoas a Cristo. É a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por estarem comigo, tá bom? Espero ver vocês num outro momento, com a graça do bom Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.